a Primeira Guerra Mundial. Um conflito que, ali entre 1914 e 1918, não só redesenhou mapas, mas quebrou impérios e mudou para sempre a trajetória da humanidade. Vamos mergulhar fundo para entender como tudo isso aconteceu. Essa frase, dita por um diplomata britânico, captura perfeitamente o sentimento da época. Foi o fim de uma era de otimismo, sabe? De um progresso que parecia não ter fim. E o começo de uma escuridão que engoliu uma geração inteira. Bom, para a gente decifrar esse colapso, nosso roteiro vai ser este aqui. A gente vai começar pelo cenário pré-guerra, passar pelas causas e o estopim, mergulhar na realidade brutal do combate, até chegar no Tratado de Paz e nas suas consequências, que, olha, foram gigantescas. E é aqui que a história começa a ficar realmente fascinante. O período antes de 1914 é um dos maiores paradoxos que existem. Por fora, era tudo otimismo, progresso. Mas nos bastidores, uma tempestade estava se formando. O que a gente vê aqui é a imagem de um mundo dividido. De um lado, a Belle Époque, a bela época. Paris era a cidade-luz, um farol de inovação. Do outro, escondida sobre essa fachada brilhante, existia a paz armada. As nações sorriam umas para as outras nos bailes, mas secretamente estavam construindo os exércitos mais mortíferos que o mundo já tinha visto. Então, para que essa preparação toda? Porque a Europa do início do século XX não era um lugar de paz, era um verdadeiro campo minado. Várias tensões se cruzavam e qualquer passo em falso podia detonar tudo. A primeira mina nesse campo era o imperialismo. A corrida por colônias era uma disputa feroz por poder, por recursos e por prestígio. Cada novo território que uma nação conquistava era visto como uma ameaça pelas outras. Isso alimentava uma desconfiança que não parava de crescer. O segundo elemento explosivo, o nacionalismo. E aqui, olha, é fundamental a gente entender uma diferença. Não estamos falando de patriotismo, do orgulho de uma cultura. A gente está falando de uma ideologia agressiva, da crença de que o meu povo é superior e que as fronteiras deveriam ser redesenhadas na marra para refletir isso. E um exemplo perfeito disso era o pan-eslavismo. A Rússia se via como a grande protetora dos povos eslavos e apoiava a independência deles. Só que muitos desses povos viviam sob o domínio do Império Austro-Húngaro. Essa região, os Balcãs, era conhecida como o barril de pólvora da Europa. Faltava só a faísca. E essas tensões todas podem ser resumidas em 3 grandes rivalidades. Primeiro, a econômica, entre a potência industrial que estava crescendo muito, a Alemanha, e a rainha dos mares, a Inglaterra. Segundo, a ferida aberta entre Alemanha e França pela região da Alsácia-Lorena. Os franceses sonhavam com o revanchismo, com a vingança. E, por fim, o barril de pólvora dos Balcãs, onde Rússia e o Império Austro-Húngaro disputavam cada palmo de influência. Com esse cenário todo montado e a tensão no ar, o mundo prendeu a respiração. Faltava só um incidente, um estopim, para que aquele campo minado explodisse. E ele veio. E transformou uma crise regional num incêndio global por causa de um complexo sistema de alianças. Foi uma reação em cadeia, sabe? Rápida e implacável. Um assassinato em Sarajevo, um ultimato da Áustria-Hungria à Sérvia, a Rússia se mobiliza para defender sua aliada, a Alemanha, em resposta, declara guerra à Rússia. A França, aliada da Rússia, entra na briga. Em poucas semanas, um sistema de alianças que deveria garantir a paz, na verdade, arrastou a Europa inteira para a guerra. Eram esses os 2 lados do campo de batalha. A Tríplice Aliança, com Alemanha e Áustria-Hungria no centro, e a Tríplice Entente, com França, Rússia e Grã-Bretanha. Isso não eram só pactos no papel, não. Eram como fios de um detonador. Um ataque a um significava um ataque a todos. Não tinha mais como voltar atrás. No começo, havia até uma euforia. Os soldados marcharam acreditando que estariam em casa para o Natal, que seria uma guerra rápida, gloriosa. Eles não podiam estar mais enganados. A glória se transformou em lama, arame farpado e um tipo de horror industrial que o mundo nunca tinha visto: a guerra de trincheiras. Para a gente ter uma ideia do custo humano, basta um número. E é preciso respirar fundo para absorver. Cerca de 10 milhões de soldados mortos. Isso sem contar os milhões de civis e os feridos. Uma carnificina em escala industrial, simplesmente. Mas por que tantos mortos? Porque a tecnologia da Belle Époque foi transformada numa máquina de matar. A metralhadora, que ceifava vidas aos milhares.
o gás tóxico que sufocava os soldados em suas trincheiras, os tanques, os submarinos. Foi a industrialização da morte. E ela tornou qualquer avanço quase impossível, criando um impasse sangrento que durou anos. O impasse parecia que não ia ter fim. Até 1917, o ano que mudou tudo. 2 eventos gigantescos aconteceram. A Rússia, no meio da sua própria revolução, abandona a guerra. Um alívio imenso para a Alemanha. Mas, do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos entram no conflito. Eles trouxeram recursos industriais e tropas descansadas. O equilíbrio de poder mudou, da água para o vinho. Em 1918, exausta e derrotada, a Alemanha assinou o armistício. O barulho dos canhões finalmente parou. Mas a forma como a paz foi construída, ela se revelou tão destrutiva quanto a própria guerra, plantando as sementes de um conflito ainda pior. No fim da guerra, havia 2 visões completamente diferentes para o futuro. A do presidente americano Wilson, que era mais idealista, propondo uma paz sem vencedores, e a visão europeia, liderada pela França, que queria segurança e, acima de tudo, vingança. Adivinha qual delas prevaleceu? Pois é. O resultado foi o Tratado de Versalhes, um documento que não buscava reconciliação, mas sim punição. Os termos eram esmagadores. A Alemanha foi forçada a assumir a culpa total pela guerra. Seu exército foi praticamente desmantelado, perdeu colônias e territórios riquíssimos, e ainda por cima foi condenada a pagar reparações que iriam paralisar sua economia por décadas. Cada um desses pontos não era só uma punição, era combustível para o ressentimento e o radicalismo. Os ecos da Primeira Guerra não terminaram em Versalhes, eles definiram o resto do século XX. O mundo que emergiu das cinzas era um lugar completamente diferente daquele de 1914. A velha ordem mundial ruiu. Impérios com séculos de história simplesmente desapareceram. Os Estados Unidos se tornaram a grande potência global. A guerra acelerou mudanças sociais, como o avanço na luta pelo voto feminino. Mas a consequência mais sombria foi a desilusão. A crença no progresso e na democracia foi abalada, abrindo um vácuo que seria preenchido por ideologias totalitárias. E isso nos leva à reflexão final. A Primeira Guerra foi chamada de a guerra para acabar com todas as guerras. No entanto, a paz que veio depois foi tão humilhante e instável que levou diretamente à Segunda Guerra Mundial. A questão que fica e que ecoa até hoje é: como um esforço para garantir a paz pode, na verdade, pavimentar o caminho para um conflito ainda maior